a todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor por esse rico momento, precioso momento de estarmos reunidos, nos congregando através do meio eletrônico, das redes sociais, para adorar ao Senhor, para lhe prestar o culto que lhe é devido. O Senhor nos diz assim na sua palavra, Salmo 34, verso 1 e 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Exaltemos o nome do Senhor, engrandecemos o nome do Senhor, todos nós, juntos, bendiremos o nome do Senhor em todo o tempo. Que esse louvor esteja sempre nos seus lábios em todos os momentos. Oremos ao Senhor. Pai Santo, bendito e eterno, lhe rendemos graças, Senhor, por esse momento que Tu separaste nas nossas vidas, momento de culto, momento de adoração, momento de exaltação do Seu nome, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque Tu, ó Senhor, tem nos dirigido, ó Pai amado, tem, ó Senhor, orientado a todos nós, tem nos guardado contra todo mal, ó Pai. Por isso queremos te agradecer, porque Tu é um Deus maravilhoso, que cuida dos seus filhos e das suas filhas, conhece as nossas necessidades, anda junto conosco, ó Pai amado. Por isso, ó Senhor, lhe rendemos graças, ó Senhor, porque Tu é um Deus maravilhoso, amoroso, bom e terno. Obrigado, ó Senhor, porque nas nossas dificuldades Tu está presente, ó Senhor, sempre nos dando motivo, ó Pai amado, para dar o próximo passo em direção, ó Pai amado, aos desafios do nosso dia a dia. Seja conosco, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai, desanimar, ó Senhor, frente às dificuldades, mas sempre, ó Senhor, nos dá o Teu ânimo, o Teu bom ânimo, o ânimo do Teu Espírito Santo, para que, ó Senhor, nas dificuldades do dia a dia, possamos ser mais do que vencedores em Jesus Cristo. Pois é assim, ó Pai, agradecidos que nós oramos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. No abrigo da tua presença, tu os escondes da intriga dos homens, e um pavilhão os ocultas da contenda das línguas. Bendito seja ao Senhor, pois fez maravilhosamente a sua bondade para comigo numa cidade sitiada. Eu dizia no meu espado, estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouvistes minhas súplicas quando eu te clamei. Amai ao Senhor vós todos, que sois santos, e guarda os fiéis, e retribui abundantemente aos que usa soberba. Esforçais-vos e fortaleceis os nossos corações, vós todos que esperais no Senhor. Graça e paz, irmãos. Nós iremos fazer nesse momento uma oração de intercessão. Então eu peço que, se você puder, da onde você estiver, fechar os seus olhos para juntos orarmos ao nosso Deus. Pai, Paizinho, Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Neste momento, Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor esteja conosco, Senhor. Esteja, Senhor, com o teu povo, Senhor, que clama pelo teu nome, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu sei que erramos, Senhor, e continuaremos errando, Senhor. Mas o Senhor é misericordioso, Senhor. O Senhor é um Deus de amor, Senhor. Então eu te peço, Paizinho, cuida de nós, ó Pai. Cuida do teu povo, Senhor, que clama pelo teu nome, Senhor. Nós intercedemos, Senhor, pelo teu socorro, Senhor. Intercedemos, Senhor, pela sua ajuda, Senhor. Fica, Senhor, conosco, Senhor. Não nos abandona, Pai.
Fica, Senhor, com aquelas pessoas, ó Deus, que estão nos leitos dos hospitais, Senhor, clamando, Senhor, pelo Teu nome, Senhor. Fica, Senhor, com aquelas pessoas que estão em casa, Senhor, sedentos de Ti, Senhor. Sedentas, Senhor, de ouvir uma palavra de conforto, Senhor, uma palavra de amor, ó Pai. Fica, Senhor, com aquelas pessoas que estão nos seus lares, Senhor, ansiosas, Senhor, com depressão, Senhor, devido à situação que estamos vivendo, ó Pai. Lembra delas também, Senhor. Lembra, Senhor, de todos aqueles que estão enfermos, Senhor, que precisam, Senhor, e clamam, Senhor, uma ajuda, Senhor. Fica, Senhor, com a nossa igreja, Senhor. Fica, Senhor, com cada irmão, Senhor, que nós estamos, ó Pai, ansiosos por ver, ó Pai, por poder estar próximos, Senhor, mas crendo, Senhor, que esse dia vai chegar logo, Senhor. Por favor, Senhor, eu venho te pedir nesse dia, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela tua ajuda, ó Pai, que o Senhor possa ouvir as nossas orações, ó Pai, que o Senhor possa ir, ó Pai, de encontro ao coração de cada um, Senhor, nesse momento, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar conosco, Senhor, a cada instante, Senhor, como o Senhor tem estado, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos manter firmes, Senhor, fiéis a Ti, Senhor. Muito obrigada, Paizinho, por mais um dia, Senhor, muito obrigada, Pai, por mais uma semana, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio, Senhor, de poder acordar, Senhor, pelo privilégio de viver, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus que eu oro hoje e sempre. Amém. Paz e graça, irmãos. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Dai glória ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Dai glória ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, bendizei a rocha e para sempre exaltai seu santo nome. Hosana, bendizei a rocha e para sempre exaltai seu santo nome. Dai glória ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Dai glória ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, bendizei a rocha e para sempre exaltai seu santo nome. Hosana, bendizei a rocha e para sempre exaltai seu santo nome. Dai glória ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Dai glória ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, bendizei a rocha e para sempre exaltai seu santo nome. Hosana, bendizei
seja rocha, e para sempre exaltai seu santo nome. Graça e paz, igreja. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que te há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor em mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Amém. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. É tudo que eu possa conquistar, não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. É tudo que eu possa conquistar, não se compara à tua presença,
tenha o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Senhor, ilumine os meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma e, vendo-os, não comente os defeitos alheios. Encha o meu coração com a divina fé, para sempre louvar o vosso nome. Peço que a luz da palavra de Deus venha ser revelada aos nossos corações, através do seu servo, reverendo pastor Marcelo, para que todos possam ser alcançados pela sua maravilhosa graça. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias no texto de Jeremias, capítulo 20. Lá vamos acompanhar a leitura gradativa dos versos 9 ao 12. Deixe a sua Bíblia aberta, que iremos assim também nos orientar pela palavra à medida que iremos conversando a respeito desse tema, que é um tema muito recorrente nos nossos dias, né? O desânimo, né? Porque diante de perigos, diante de sofrimentos, né, pode sim nos faltar o ânimo, né? Pode sim ao crente, ao cristão, faltar ânimo, faltar disposição de espírito, né? Pode sim o humor ser afetado, pode sim nos faltar coragem para enfrentarmos a adversidade do dia a dia, mas o desânimo não é uma situação definitiva, né? Ou uma situação que não se consegue superar, né? O desânimo ele é um estado de alma, um estado de espírito que pode mudar, sim, completamente.
Na Bíblia, temos alguns exemplos de homens de fé que foram perseguidos e alcançados pelo desânimo. Temos aí Moisés como exemplo, Elias, Jonas também, né? Que num determinado tempo das suas vidas, né, o seu estado de desânimo era tão grande que a solução enxergada por eles foi pedir pela morte. Né? Veja, Moisés, né, desanimado, né, desabafou diante de Deus. E lá em Números 11:15 ele disse o seguinte: se assim me tratas, mata-me de uma vez. Elias também, estando ali desanimado, né, ele entrega os pontos, né? E lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 4 e 5, ele diz o seguinte: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E Elias disse assim, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Jonas também se desanimou tanto com a atitude de Deus, salvando os ninivitas e retirando o seu conforto pessoal, que chegou ao ponto de dizer, e assim ele exclamou, Jonas capítulo 4, verso 8, melhor-me é morrer do que viver. O desânimo, ele vem de muitas formas, desde uma oração sem resposta, a pressão financeira, problemas com saúde, quando nós nos sentimos que as coisas que nós fazemos parece que nunca funciona ou não dá certo, quando o desânimo vem quando nós nos sentimos, por exemplo, desvalorizados, né? O desânimo vem quando aparece sobre nós todo tipo de adversidades, tanto naturais quanto espirituais, né? O desânimo, ele é perigoso, né? É perigoso porque ele confunde o nosso coração, né? Confunde o nosso coração com o propósito de Deus e por vezes faz com que nós culpemos, né, as outras pessoas devido, né, por circunstâncias desagradáveis. O desânimo, ele rouba a nossa confiança e nos leva a tomar decisões insensatas, apressadas, a fazer críticas, a nos tornarmos pessoas cada vez mais irritadas, né? Com consequências até mesmo a chegar à depressão, né? E com tudo isso, o desânimo nos dá a vontade de desistir das coisas, de sair, né, de onde estamos ou de onde frequentamos. Todos nós, homens, mulheres, né, da mais baixa idade até a mais alta idade, passamos por dificuldades. Né? Passamos por dificuldades no aspecto econômico, seja no aspecto econômico, seja na saúde, e na área espiritual, né? Também existem coisas que nos desanimam. Acontecem coisas que nos desanimam em todas essas áreas, econômica, saúde, espiritual, natural, pessoal. Né? E nesse texto, né, Jeremias, ele nos ajuda e nos aponta algumas pistas para vencermos o desânimo. Porque todos nós em Cristo, podemos vencer o desânimo. Então, toda pessoa em Cristo pode vencer o desânimo. O verso 10 nos diz assim, né? Podemos vencer o desânimo não escutando o que os outros dizem negativamente. Veja que o verso 10 nos diz, Jeremias capítulo 20, verso 10. E a palavra nos diz assim,
porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos me aguardam de mim, que aguardam de mim, que eu tropece, dizem, pode ser que se deixe persuadir, bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Jeremias, no seu papel profético, como profeta em Israel, ele precisava esclarecer e mostrar que o povo de Deus e também os governantes, os líderes do povo de Israel, estavam andando em desacordo com a vontade de Deus e com a sua palavra. Então Jeremias, ele fala abertamente, a essas pessoas, para trazê-los novamente ao caminho de Deus. E com isso Jeremias, ele produz muitos inimigos, muitas inimizades. Veja que se Jeremias fosse dar atenção ao burburinho que esses seus contraponentes falavam sobre ele, falavam, acusavam, traziam palavras negativas sobre sua vida, se ele fosse dar atenção a tudo isso, certamente ele passaria a ver a sua vida como a sua existência do pior modo possível. Às vezes, é preciso que nós dispensemos palavras ou conselhos que só nos fazem ver a vida negativamente. Logicamente, há palavras, há conselhos que de início parecem ser negativos, mas são bons conselhos. São bons conselhos para nos transformar, para nos tornar pessoas melhores, para que saiamos das atitudes e dos costumes errados dos quais nós entramos e não enxergamos que estamos caminhando assim. Precisamos e necessitamos sair. E por vezes há pessoas amigas, amorosas, que nos amam realmente e nos falam coisas que nos trazem a realidade que precisamos viver. No entanto, as palavras que ouvimos, muitas vezes, se elas são realmente negativas, elas podem se tornar, sim, uma pedra de tropeço em nossas vidas, para nos tirar do caminho. A voz, ela tem um significado importante para nós. Por isso, porque ela é portadora de vida, mas também ela é portadora de morte. Ela tem essa significância, ela tem essa importância. Por isso, cuidado com o que ouvimos, com o que escutamos, porque isso certamente vai influenciar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Veja que na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele é direto no seu conselho. E ele diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As nossas palavras, elas podem criar ou destruir. Elas podem direcionar ou controlar. Elas podem curar corações ou ferir corações. As nossas palavras, elas são poderosas no sentido para transformar e restaurar pessoas, dar vida a pessoas, transformar pessoas. Nós diariamente somos bombardeados por vozes de todos os lados. Ouvimos conselhos, ouvimos elogios, ouvimos críticas, muitas vezes críticas infundadas, muitas vezes críticas construtivas de pessoas que não constroem nada. Contudo, é preciso analisarmos que tipo de voz nós estamos escutando. Para quem nós estamos dando os nossos ouvidos. Quem é que você está obedecendo? É importante que fiquemos atentos àquilo
que nós ouvimos, porque nós temos assim duas escolhas. Ou nós abraçamos a palavra da derrota, ou abraçamos a palavra da vitória. Preste muita atenção naquilo que você vai guardar no seu coração e o que você vai guardar na sua mente. Você precisa ter muito cuidado. Não permita que qualquer palavra ganhe espaço no seu coração. Não permita que qualquer palavra ganhe espaço no seu pensamento. Isso é fundamental, porque ou o sucesso ou o fracasso na vida de alguém é determinado pelas vozes que ela decide obedecer. É necessário ter discernimento para julgarmos as vozes ao nosso redor. Toda palavra, ela expressa um pensamento, expressa um conceito, expressa uma opção. Por isso é importante identificarmos as vozes que têm o potencial de desviar você do caminho. Porque isso certamente vai impedir o seu crescimento pessoal e o seu crescimento espiritual. Temos na Bíblia um exemplo do efeito negativo que as palavras podem causar nas pessoas. Veja que em determinado momento em que o povo estava no deserto, estava próximo de chegar à terra prometida, Moisés ele manda espias para a terra à frente para ver se de fato ela era realmente boa, né? E ali ele enviou 12 homens para espiar a terra e depois de 40 dias eles retornaram. Veja que esses homens que foram para lá para ver a terra, eles eram cabeças de tribos, eram pessoas importantes, influenciadores ali dos demais, né? De todos das suas respectivas tribos, né? Veja que 10 deles, quando eles retornaram, 10 deles voltaram com palavra negativa, né? E somente 2 deles, né, que foram Josué e Caleb, vieram com palavras boas, né? Que de fato a terra era boa e que valeria a pena lutar por essa terra. Depois que 10 homens relataram a sua visão, a visão que tiveram, a versão, e passaram a sua versão, né? Qual foi a resposta do povo? Números capítulo 14, verso 1 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Toda a congregação gritou em voz alta. E todo o povo chorou naquela noite. O povo teve essa reação, né? O povo teve essa reação porque deixaram de ouvir a palavra de vitória de Josué e de Caleb para ouvir as palavras de derrota daqueles 10 homens que não tinham fé. E no final, o que aconteceu? Aconteceu que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque eles disseram que iam entrar baseados na suficiência do poder das promessas de Deus e desacreditaram dos obstáculos que estavam à sua frente. Eles não desanimaram. Os que deram ouvido às palavras de desânimo sucumbiram, juntamente com aqueles que propagaram essa palavra negativa. Portanto, não dê ouvidos a quem não acredita. Não dê ouvidos a quem só tem palavra de derrota e palavra de desânimo, pois você corre o risco também de sucumbir junto com eles. Creia em Deus. Creia na sua palavra e creia também em todos aqueles que creem em Cristo Jesus e que sabem que nele, Cristo, a vitória é certa. Veja que também o texto nos dá essas pistas, né? Que todos nós
todo cristão pode vencer o desânimo, não esquecendo de quem o chamou. É isso o que o texto nos diz lá, nos chama a atenção no verso 9. Veja bem, a palavra diz assim: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Vou ler novamente. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias, às vezes, pensava em abandonar a sua posição, deixar de anunciar a mensagem de Deus, da qual Deus havia dado a ele. E ali, Jeremias, aqui no texto, ele fala de uma luta interior que ocorria dentro do seu coração. Por um lado, o desejo de abandonar o ministério, que só lhe produzia sofrimento, só produzia dor, E por outro lado, a impossibilidade de resistir a esse chamado interior que é muito forte, que foi muito forte, e que fazia sempre ele lembrar que havia sido chamado por Deus. Sempre haverão momentos nas nossas caminhadas, na minha caminhada, na sua caminhada, meu irmão e minha irmã, que nos sobrevirão conflitos, crises, dúvidas, crises a ponto de questionarmos se Deus realmente nos escolheu, ou se desejamos realmente deixar tudo isso. E nesses momentos, Jeremias exercitava a sua convicção de que Deus lhe havia confiado uma missão importante. Você que congrega aqui nesta igreja, meu irmão e minha irmã, passamos sim por dificuldades, passamos por momentos muito difíceis. No entanto, Deus lhe colocou aqui para que você seja luz aqui nesse lugar. Deus lhe chamou para estar aqui, nesta igreja, colaborando com o seu trabalho, exercitando o seu dom, colaborando, entregando os seus dízimos, as suas ofertas, o seu ser, a sua devoção, fazendo realmente valer o seu chamado. As dificuldades são muitas. As palavras negativas, elas aparecem. No entanto, siga firme, cumpra com o seu chamado até o final. Não desanime. Leve a cabo, sim, que o Senhor lhe chamou. E esse mesmo Senhor que lhe chamou também irá lhe capacitar frente a todas as adversidades que podemos enfrentar pela frente. Quando o apóstolo Paulo se lembra das lutas, ele se lembra também que o maior que todas as provações era o seu dever. Maior do que todas as provações que ele passava, era o seu dever. E ele fala assim lá em 1 Coríntios capítulo 9, 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Todos os cristãos podem superar o desânimo, reconhecendo que Deus sempre lhe dará a vitória. Veja o que nos diz os versos 11 e 12 do nosso texto. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados
e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Entenda sempre que Deus nos dará a vitória. Já temos a vitória maior em Cristo Jesus. E aqui nós precisamos esperar pela vitória. Nas nossas questões, no que colocamos como dificuldades que temos perante o Senhor, precisamos saber esperar para alcançar as nossas bênçãos. Vivemos na época dos instantâneos, né? Você compra comida congelada, né? Ou você quer aquecer rapidamente a sua comida, coloca lá no micro-ondas que dentro de instantes já vai estar pronta, né? Temos transportes que são rápidos, né? Temos, por exemplo, avião, né? Trem-bala, tanto não temos aqui, mas reconhecemos aí no mundo, né? Que tem esse tipo de transporte rápido, que leva a pessoa de um ponto a outro com muita agilidade, né? Nos comunicamos com muita rapidez através aí das redes sociais, né? E de tantos outros artefatos eletrônicos aí, aplicativos eletrônicos, né? Tantas coisas, né? A época do instantâneo, né? A nossa geração com isso, ela não sabe ser paciente, ela desaprendeu a esse quesito, ser paciente. E por causa disso, né, por causa dessas coisas, nós não sabemos esperar. Vivemos ansiosos, vivemos afobados, fazendo tudo para ganharmos tempo de qualquer maneira. Quando as provas, quando as tribulações elas chegam, achamos que todas as nossas orações têm que ser respondidas instantaneamente e que tudo deve ser resolvido com a máxima urgência. Mas, como na maioria das vezes, as coisas não acontecem assim, acabamos por nos desesperar, desanimar. Precisamos aprender a esperar, pois a espera produzirá frutos preciosos em nós, se nós aceitarmos a espera humildemente. Entre a promessa de Deus e o seu cumprimento, há um intervalo, há um momento. E esse intervalo é um período de espera, até que tudo se cumpra. Salmo 27, verso 14, diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A minha pergunta para você hoje é a seguinte: você está sabendo esperar em Deus? Como vimos, muitas pessoas hoje não aguentam esperar. Se alguma coisa que está esperando demora muito para acontecer, fica-se impaciente, começa-se a fazer as coisas do seu jeito, começa a fazer as coisas do nosso jeito, não dá para esperar, tem que ser do nosso jeito. Quantos de nós já tentamos dar uma forcinha, uma ajudinha para Deus e acabamos nos dando mal, não é? O que devemos entender é que Deus não está brincando conosco e quando Ele não nos responde imediatamente. Precisamos ser pacientes e aprender a confiar mais no nosso Deus. Não podemos desistir de ouvi-lo só porque a resposta de Deus não veio na hora que nós achamos que era a hora certa. Não devemos ajudá-lo a resolver os nossos problemas e muito menos colocar nossa confiança nas pessoas ou nas coisas. No entanto, isso não retira, esperar em Deus não retira as nossas responsabilidades. Como pessoas, como seres humanos,
como cristãos. Precisamos fazer coisas, precisamos dar andamento em determinadas coisas. A vida ela não para. Precisamos sim, temos responsabilidade, mas dentro do nosso mais profundo íntimo, esperamos em Deus. Esperamos que Ele nos responderá no momento certo, na ocasião certa. O tempo de Deus é muito melhor do que o nosso. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor ouve as nossas orações. Esperemos com paciência, porque Ele ouve o nosso clamor. E o silêncio do Senhor, ele é precioso. Quando Ele nos responde, quando Ele nos traz o silêncio, esse silêncio ele é precioso, porque é durante esse tempo que Ele nos prepara para receber a sua resposta. É nesse tempo do silêncio que Deus está trabalhando conosco, nos ensinando algo que nós não poderíamos aprender com as pessoas, mas Ele está nos ensinando, nos preparando para que quando vier a resposta, nós já tenhamos a maturidade necessária e a fé necessária para compreendermos as respostas de Deus. Sendo assim, temos que aproveitar o melhor dessa espera. Temos que aproveitar o melhor dessa espera com muita fé e com a certeza de que a resposta certa, ela virá. Porque conforme o texto nos diz, e como Jeremias mesmo diz, e lá no final do verso 12, ele diz assim: pois te confiei a minha causa. Confiar a nossa causa a Deus, entregar a nossa causa a Deus e esperar nele, é isso que nós devemos fazer. E ao mesmo tempo, continuar vivendo as nossas vidas, cultuando a Deus, servindo a Deus, entregando a Deus o que é dele e dedicando as nossas devoções pessoais a esse Deus maravilhoso. Toda pessoa em Cristo pode superar o desânimo. Toda pessoa, todo cristão pode superar sim o desânimo. Não dando atenção aos que falam negativamente, não se esquecendo de quem nos chamou e reconhecendo que aquele que nos chamou sempre nos dará vitória sobre os problemas que sobrecaem sobre nós. Nós não fomos chamados, meus irmãos e irmãs, para andarmos no desânimo. Nós não fomos chamados para andarmos no desânimo. Nós fomos chamados para andar com ânimo, com vontade, com força para viver, mesmo mediante as adversidades. Nós não fomos chamados a olhar o mundo com os olhos naturais, mas sim com os olhos espirituais da fé. Fomos chamados a nos encorajar no Senhor para andar pelos olhos espirituais da fé. Não olhe para as coisas com os olhos naturais somente. Veja as coisas através das lentes das promessas de Deus para a sua vida. Passamos tempos difíceis? Sim, passamos tempos difíceis. Mas as promessas de Deus, elas prevalecem nas nossas vidas. A promessa que Deus fez para o seu povo também serve para nós, descrito lá em Deuteronômio capítulo 1, verso 21, melhor dizendo. E lá diz assim: vejam o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo, nem desanimem.
Sabemos que as situações que vivemos hoje são difíceis. No entanto, essa promessa, feita por Deus para o seu povo na antiguidade e passada para nós, também tem a mesma validade. A igreja passa por momentos difíceis, financeiros. Não podemos desligar o financeiro do espiritual, porque se passamos momento de dificuldade financeira, é porque passamos momento de dificuldade espiritual. Porque a entrega das nossas obrigações, dos nossos deveres, elas são reflexo do nosso espírito, do que pensamos sobre Deus. Pense nisso. O desafio que temos pela frente são grandes desafios pessoais, desafios como igreja, desafios como irmão, desafio como pastor. No entanto, a palavra do Senhor nos traz esse desafio. Não tenham medo, nem desanimem. Não ter medo, não desanimar. Que esta seja a palavra que o Senhor nos encoraja neste dia e que possamos guardar nos nossos corações e nas nossas mentes esta boa palavra vinda do Senhor através da Escritura Sagrada e através do testemunho que Jeremias nos trouxe nesta noite. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor os guarde. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Independente das circunstâncias, confie sempre no Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser que talvez esqueçam o que eu realizei. Porém eu não perderei a fé, nem deixarei de confiar em ti. Confiar em ti. De joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos estou. Pode ser que a dor um dia se transforme em amor. Pode ser que afinal, ao invés de angústia, tudo seja paz. E quando o bem vencer o mal, não deixarei de confiar em ti. Confiar em ti. De joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos estou. Eu preciso entender o que Deus quer da minha vida. Ocorre quando de joelhos
preciso entender o que Deus quer da minha vida. Ocorre quando de joelhos estou. Nos encaminhando para o final do culto, oremos ao Senhor. Pai, nesse momento em que nos colocamos na Tua presença, Pai, depois, ó Senhor, de Tu falar bem particularmente com cada um de nós, ó Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus, que Tu nos abençoe, ó Pai, que possamos, ó Senhor, em Cristo Jesus, superar, ó Pai, os nossos desânimos, ó Pai amado, que possamos, ó Senhor, escutar mais a Sua voz, escutar menos aqueles que falam negativamente, coisas negativas, coisas que não edificam, coisas que não nos traz agrado e também não traz agrado a Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai amado, nos ajuda, Senhor, a termos sempre na nossa memória, nos nossos pensamentos, nos nossos corações, ó Pai amado, que o Senhor, ó Pai, destacou a cada um de nós de forma a nos chamar, ó Senhor, com esse chamado irresistível, ó Pai amado, para junto de Ti, ó Senhor. Que nas nossas igrejas, que onde quer, ó Pai, que nós estejamos, onde nós congregamos, ó Senhor, possamos ser luz, ó Pai amado, possamos ser colaboradores, ó Pai, do Seu reino aqui na terra, ó Pai amado, transformando, ó Senhor, a ação da igreja, ó Pai amado, numa ação contundente, numa ação transformadora, que transforme, que renove vida, que restaure vidas, ó Senhor amado. Que nós nunca possamos esquecer o chamado de cada um de nós, ó Pai amado. Mesmo nas dificuldades, ó Senhor, onde por vezes o desânimo bate, ó Senhor, vem à porta, ó Senhor, é pela Tua graça, é pelo Teu Espírito Santo, ó Senhor, que Tu aquece os nossos corações nesses momentos, ó Pai, e passamos a pensar assim, ó Senhor. Passamos a ter essa confiança. Foi Tu, ó Senhor, quem chamou a cada um de nós para realizarmos as obras, ó Senhor, que Tu tem preparado desde a fundação do mundo. Para que fizéssemos, ó Senhor, essa obra. Para que façamos, ó Senhor, a obra do Teu reino aqui nesta terra, aqui neste bairro, ó Senhor. Nos ajuda, ó Pai, nos ajuda grandemente, ó Pai. Porque, ó Senhor, Tu, ó Pai, que nos chamou, sempre nos dará, ó Senhor, aquilo que nós necessitamos, ó Pai. E te pedimos, em nome de Jesus, que Tu nos ajude nos desafios do dia a dia e que não desanimemos, mas, pelo contrário, que sejamos pessoas que não desistem, sejamos pessoas com ânimo e ânimo redobrado para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Pois assim, Senhor, que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação e o ensino edificante do Espírito Santo seja com todos vocês e também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que o Senhor conceda uma boa semana na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar os irmãos dos trabalhos que a igreja realiza
durante a semana. E nessa semana, começamos na quarta-feira, estudo bíblico, às 20 horas, através do Google Meet. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, dos versículos 11 ao 21. Este será o nosso objetivo de estudo desta quarta-feira. Quinta-feira, temos classe de catecúmenos ou iniciantes, também às 20 horas. E estaremos estudando a respeito do tema Deus, seu caráter, a triunidade e também os seus atributos. Quinta-feira, às 20 horas. E na sexta-feira, temos reunião de oração, começando às 20 horas. Domingo, dia 26, temos escola dominical, e que começa às 9 da manhã. Esse momento, 9 da manhã, é o acolhimento, né, para que nós nos acheguemos, conversemos um pouco, e o início da escola dominical, a abertura da escola dominical, se dará às 9 horas e 15 minutos. Estamos estudando as cartas universais, né, tanto os aspectos introdutórios quanto a sua visão geral. No caso aqui, estaremos estudando a primeira carta de Pedro. Lembrando também os irmãos, como já venho falando, né, que o retorno do culto presencial com celebração da Santa Ceia se dará no dia 4/7, às 19 horas, na igreja. E esse culto será veiculado, será tanto presencial como também estará disponível nas plataformas sociais, YouTube e também o Facebook da igreja. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que o Senhor esteja com todos vocês. Me dirijo a vocês para comunicar, de acordo com a reunião que tivemos, o conselho teve no último dia 31/5, e nessa reunião ficou definido que pelo retorno do trabalho presencial de culto, tá? Então, comunico aos irmãos de forma oficial de que o culto será no dia 4/7, né? E será presencial, tá? Então, a partir daí, teremos essa jornada presencialmente. Por enquanto, somente o culto, né? E gradativamente, né, de acordo com o que o conselho vai avaliando, vai vendo como necessidade, né, vão se abrindo mais, né, os trabalhos presenciais. Mas por enquanto, somente o culto de domingo às 19 horas, culto esse presencial, próximo dia 4/7. Teremos também a Santa Ceia do Senhor, né, para marcar esse reinício, esse retorno do culto presencial. Como já falei, né, os trabalhos de quarta e sexta-feira, né, e domingo de manhã a escola dominical, por enquanto continuam pelo Google Meet, né, de forma online. Os protocolos, né, praticamente eles continuam os mesmos, né? Mudou pouca coisa, tá? Logicamente, os irmãos que não se sentirem bem ainda, né, ou tiveram um pouco de receio, né, para virem participar presencialmente, né, se tem esse receio, né, então fiquem, né, continuem nos seus lives, continuem acompanhando, né, pela rede social, Facebook ou YouTube, né, porque o trabalho de culto será disponibilizado, né, por esses aplicativos, tá bom? Se eu não me engano, o YouTube ainda não, né, mas o Facebook vocês podem acessar, né, o culto na íntegra, né, o culto ao vivo, e depois, né, podem acessar, né, para assistir em outros dias, em outras ocasiões, ok? Então, por enquanto, é isso que eu tenho para comunicar com vocês, né? As coordenadorias
coordenadores, né? Estou conversando juntamente com o conselho gradativamente e estamos procurando, né? Para que quando for o dia do retorno, estejamos com algumas coisas já em ordem, né? Por enquanto, o que eu tenho para comunicar com os irmãos é isto. Que Deus os abençoe e que possamos logo mais, né, nos encontrar pessoalmente, presencialmente, a partir do dia 4/7, em culto ao Senhor Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.